Deixa eu só colocar para gravar. Então, tem um detalhe que a gente precisa sempre lembrar sobre todas as midot, não importa qual midá que a gente vai estudar, que tipo de traço de caráter que a gente vai estudar, todos os traços de caráter, eles vão ter um lado positivo e eles vão ter um lado negativo. Quer dizer, é óbvio que tem traços de caráter que eles são muito mais positivos, né? Eles são predominantemente positivos, e a maioria dos usos desse traço de caráter, eles vão ser coisas boas, e o contrário também é válido, né? Tem traços de caráter que, obviamente, eles são muito negativos, né? De uma maneira predominante, e a maioria dos usos dele são usos negativos, mas é óbvio que o principal da Torá é a gente chegar sempre num equilíbrio de tudo que a gente usa na vida, de todas as nossas forças. Então, a gente também tentar, nos nossos traços de caráter, usar cada uma das forças que Deus deu para a gente tentar usar da maneira correta. Então, óbvio que vão ter traços de caráter, cada um vai nascer com certos traços de caráter, e a gente vai ter que saber dosar isso, saber usar isso, para tentar, Bezrat Hashem, a gente sempre fazer o melhor, a gente tentar chegar na perfeição. Hoje a gente vai falar do traço de caráter chamado Haratá. Haratá, normalmente, ele é traduzido como um arrependimento, né? Talvez até um remorso. Então, óbvio, né? A gente vai ver que tem um lado muito positivo, muito importante do arrependimento e fundamental para o nosso processo de tchuvá. A tchuvá, vou traduzir talvez como um retorno, né? A gente sempre retornar para os caminhos corretos, e uma das partes principais da nossa tchuvá, com certeza, tem que ser a haratá, tem que ser o arrependimento, o remorso por ter feito coisas erradas, e a gente também vai ver um lado completamente negativo do arrependimento, e como a gente falou na aula passada, se a gente pegar a história dos nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak, Yaakov, a gente vai perceber muito, né, desses traços de caráter, a gente vai perceber olhando as histórias, os acontecimentos dos grandes tzadikim da Torá. Então, vamos ver o que fala o Orchot Tzadikim sobre a Haratá. Então, ele fala o seguinte: a Haratá, o sheose adam davar vechozer bo o mitnachem alamase. Então, é quando uma pessoa ela faz algum ato e ela se arrepende, ela volta atrás e ela se aflige, ela fica mal, ela fica chateada por ter feito esse tipo de atitude. E derech yashar meod leinyan tshuvah. Isso é fundamental para a gente conseguir usar no nosso processo de tshuvah. Então, de uma maneira geral, os nossos sábios, inclusive o Rabbeinu Yonah, ele é um dos Rishonim, e o Rabbeinu Yonah ele tem um livro chamado Sharei Tshuvah, quer dizer, ele tem um manual de instruções de como fazer tshuvah. Então, basicamente, a tshuvah ela é composta por 4 passos, que seria o primeiro passo da tshuvah é a haratá, é justamente o arrependimento, o remorso pelos atos que a gente fez. E a gente já comentou numa das aulas que uma vez me perguntaram, falaram, eu mudei de vida, eu fiz tshuvah, mas eu não me arrependo das coisas que eu fiz de errado. Então, a tshuvah não está completa. Com certeza, qualquer ato que a gente fez que não era a vontade de Hashem. Então, isso primeiro deixou Deus triste. Por si só, isso já tem que causar um arrependimento, um remorso da gente ter feito o ato. E outra coisa, a gente tem que entender que todos os nossos atos, eles têm um certo impacto nos mundos espirituais. Então, muitas vezes, por que a gente não se arrepende dos nossos atos? Porque a gente não entendeu até onde chegou o impacto do ato que a gente fez. O exemplo que eu sempre dou nas aulas tem que estar com esse exemplo sempre na cabeça de uma pessoa, um pobre, que ele chega numa casa e ele pede para o dono da casa, era uma mansão, né, com vários andares na casa, e ele pede para o dono da casa dinheiro. E o dono da casa fala, olha, eu não costumo dar dinheiro, eu gosto de dar oportunidade para as pessoas. Eu quero que você possa ganhar o teu próprio dinheiro. Então, vamos fazer o seguinte,
Você pode subir no sótão da minha casa, tem muitas roupas novas, você pode pegar o que você quiser para você, para tua família, se você quiser pode pegar inclusive para você doar, para você vender para outras pessoas. Então, você pode subir lá, fica à vontade. O homem subiu lá, realmente, roupas incríveis, roupas novas que tinha lá no sótão daquela mansão, e ele começa a encher uma sacola, né, com todas as roupas boas que ele quer levar, e de repente a sacola está tão cheia que ele precisa de uma corda para amarrar essa sacola. Então ele vê uma corda pendurada desde o teto até lá ao chão. Ele fala, acho que o dono da casa não vai ficar chateado, né, de eu pegar 1 metro dessa corda. Ele vai lá e ele corta essa corda, ele corta um pedaço. De repente ele escuta um barulhão lá embaixo de alguma coisa arrebentando. Tem lá um candelabro, um castiçal lá que valia milhões, que estava conectado no andar de baixo, estava preso lá no teto. E a hora que ele cortou aquela corda, arrebentou tudo, quebrou. E o dono da casa, ele sobe louco da vida, né? Falou assim, o que você fez? E o homem falou, olha, eu estou fazendo o que você me falou, estou pegando as roupas. Ele falou, não, mas e essa corda? Ele falou, não, desculpa, eu cortei aqui para amarrar, mas se vai fazer falta, pode ficar com a corda. Ele falou, não, você não está entendendo. O problema não é 1 metro de corda, o problema é tudo que você destruiu. Essa corda estava segurando lá um candelabro, um negócio maravilhoso, e você quebrou tudo. A mesma coisa na vida, né? Às vezes a gente fala Lashon Hará, né? Com tudo que os nossos sábios estão sempre ressaltando sobre os problemas do Lashon Hará, o quanto o Lashon Hará destrói vida de pessoas, destrói mundos espirituais, destrói o nosso próprio Beit HaMikdash. A gente perdeu o nosso Beit HaMikdash e há 2000 anos a gente não encontra méritos para reconstruir o nosso Beit HaMikdash por causa do Lashon Hará. E o que a gente fala o tempo inteiro? Mas foi só um Lashon Hará, foi só um comentário que eu fiz. Mas eu só falei. Esse só falei, só aquele comentário, só é aquela cordinha que não há, aquele comentário foi pequeno, mas o estrago que a gente fez nos mundos espirituais foi só uma parede do Beit HaMikdash que a gente destruiu, só, não é só. Destruir uma parede do Beit HaMikdash é gravíssimo. Então, qualquer ato errado que a gente fez, parte da tchuvá verdadeira é justamente a haratá. A pessoa está arrependida, a pessoa tem o remorso de ter feito isso. Então, assim fala o Rabbeinu Yonah, que não existe tchuvá sem arrependimento. Depois disso vem a Zivat Haretz. Também não adianta a pessoa fazer tchuvá e não abandonar o mau ato. Quer dizer, a pessoa está arrependida, a pessoa tem um remorso, nunca mais vou fazer, e amanhã ela faz de novo. Depois vem o Kabbalah Leatid. Kabbalah Leatid é a gente receber para a nossa vida, para o futuro, que a gente não quer voltar mais fazer as coisas erradas ou não quer deixar de fazer as coisas certas. Então, enquanto a gente realmente não receber, que a gente quer de verdade, também a tchuvá fica faltando alguma coisa. Quer dizer, você está arrependido do que você fez, mas você não está comprometido com o futuro de deixar de fazer, então tem alguma coisa que está faltando na nossa tchuvá sincera e verdadeira. E, por último, vem o vidui. Vidui é a confissão. Basicamente, a gente faz o vidui em Yom Kippur, né? É o dia especial para a gente fazer o vidui, mas a gente pode fazer o vidui todos os dias na nossa tefilá também. Então, todos os dias tem um trecho da nossa midá, onde a gente faz o vidui, onde a gente está confessando para Hashem as nossas averot. A gente sabe que também a gente pode acrescentar as nossas próprias palavras na nossa tefilá. Então, também é o momento, se tem alguma verá que a gente lembra que a gente fez, a gente pode todos os dias fazer o vidui para Hashem, a gente confessar os nossos erros para Hashem. E, em especial, como a gente falou, tem um dia, né, que tem uma força muito grande do nosso vidui, da nossa tchuvá, que é Yom Kippur. Em Yom Kippur, a gente repete 10 vezes o vidui, que a gente fala, né, todos os erros em ordem alfabética, e através do vidui a gente está fazendo uma limpeza espiritual de todos os erros que a gente cometeu, principalmente quando você confessa alguma coisa. Então você, através da confissão, já é o primeiro conserto, porque a gente normalmente não quer confessar o que a gente faz de errado, não quer assumir o que a gente faz de errado. Então, a partir do momento que a gente consegue verbalizar isso, a gente consegue assumir os nossos erros,
a gente já está dando um passo para consertar e para poder fazer tshuva. Então, ele fala que é fundamental, é um derech yashar, é um caminho direto para a gente fazer tshuva, justamente a haratá, o remorso, o arrependimento, que misheratá, o mitcharet, keilu lohatá, aquele que transgrediu e ele está arrependido, é considerado como se ele não tivesse feito a transgressão. E eu vou acrescentar mais, isso é quando alguém faz tshuva por medo, quer dizer, a pessoa faz tshuva por temor, ele se arrepende por medo dos castigos, por medo das consequências, mas tem um nível ainda maior, que é a tshuva por amor, a pessoa que realmente ele para refletir, ele para ver tudo que Deus faz na vida dela e tudo que as coisas boas que ele recebe, e com isso ele fala, uau, eu recebo tantas coisas boas de Deus, o que eu posso dar para ele? A única coisa que eu posso dar para Deus é ser um bom filho para ele, me comportar da maneira correta, eu poder dar orgulho para Deus com todos os meus atos aqui no mundo. Então, isso se chama tshuva me'ahavá, é uma tshuva por amor. Não só a gente apaga as nossas transgressões, a gente transforma em mitzvot todas as transgressões que a gente fez no passado, agora elas vão contar de uma maneira favorável para a gente. Então, vale a pena a gente sempre refletir sobre as coisas boas, o quanto a gente está devendo para Deus o tempo inteiro, e uma das únicas maneiras que a gente pode pagar para Deus, entre aspas, é que ele tem orgulho dos filhos dele. Ele olhe para a gente e ele fale, uau, valeu a pena ter feito o mundo só pelos atos bonitos que essa pessoa está tendo. E não existe tshuva sem o arrependimento, sem o remorso, que leolam loit kapru avonoisav e meinomit haret alehem, porque não existe capará, não tem limpeza espiritual se a gente não se arrepende do que a gente fez de errado. Então, a gente tem Baruch Hashem na nossa vida, se a gente pegar nos programas, por exemplo, né, que tem de edição de fotos, de edição de vídeos, existe maneira hoje em dia, pega o Movie Maker, dá para a gente pegar trechos do filme que a gente não gostou, eu faço a gravação para as aulas, às vezes sai um desastre no meio da gravação, esqueço o que eu ia falar, depois eu continuo, precisa cortar aquele pedaço, né? Não vou colocar no ar com aquela falha, com aquele erro, com aquele buraco que ficou lá no meio. Baruch Hashem, a gente tem um Movie Maker que a gente pode apagar as coisas erradas. A gente tem um Movie Maker da nossa vida. Depois dos 120 anos, a gente vai assistir o filme inteiro da nossa vida, sendo passado, e a gente vai ver coisas erradas que a gente fez, mas Deus deu para a gente uma borracha para a gente poder apagar todos aqueles atos que a gente vai se envergonhar deles, como se a gente não tivesse feito, e isso se chama haratá. Isso é o arrependimento. Gama tefilá eina mekubelet zulata haratá. E também nossa tefilá, ela não é recebida se a gente não se arrepende. Quer dizer, se a gente... Um dos exemplos que o Hafetz Haim ele sempre usa, já que a gente mencionou o Lashon Hara. O Hafetz Haim ele fala que toda vez que a gente fala Lashon Hara, a gente cria um ruach de tumá, um espírito de impureza. Esse espírito fica grudado na gente, e toda vez que a gente fala palavras de Torá ou palavras de Tfilá, essas palavras são manchadas com esse ruach, com esse espírito de impureza, e eles não sobem para o Shamaim, eles não sobem até o céu. Então, o quanto a gente tem que ser cuidadoso com a nossa boca e a gente se arrepender. Se a gente faz uma coisa errada, não tem nenhum ser humano que só faz coisas boas e nunca erra, mas a gente tem que se arrepender e consertar os nossos atos. E a nossa tefilá, sem o arrependimento, sem a tchuvá, as nossas tefilot não são aceitas por Hashem. Que em Riomar, como que a gente pode falar na tefilá? Slach lanu avinu ki hatanu. Todos os dias a gente faz amidá. Um dos comentaristas da tefilá, ele fala que não tem transgressão maior de alguém que todos os dias ele fala na tefilá, Slach lanu avinu ki hatanu, perdoa a Deus porque nós transgredimos, e essa pessoa ela não está arrependida do erro dela. Então, por que você está falando para Hashem, pedindo perdão e falando, confessando que você errou, se você não assume isso? Então, a gente tem que assumir e tem que fazer haratá. Então, se a pessoa não se arrepende,
Todas as vezes que ela está fazendo tefilá e está falando slach lá no avinu ki hatano, ele está fazendo mais uma transgressão, ele está fazendo um vidui, um dos viduim que a gente faz em Yom Kippur, é por ter feito vidui sem intenção, é por não ter se concentrado e está falando slach lano sem intenção. A gente pede perdão sem intenção de estar arrependido. Ele traz aqui um mashal, né, com o que isso se compararia. Mashal lema davardomé, lemelech sheavdo sarach alav umevakesh mechilá metamelech. Um rei que o escravo dele, o servo dele, fez uma transgressão, o rei ficou muito bravo com o servo dele, o servo, ele pede desculpa, o servo se arrepende e pede mehilá, e ma'eved eino mitchared belibo, vechozer veose asirhon bechol yom, e chas alav amelech beyoter. Agora, se esse Eved, ele pediu desculpa para Hashem, para o rei, e ele vai lá e faz de novo. E ele pede desculpa para o rei, e ele vai lá e faz de novo. A fúria do rei vai aumentando cada vez mais, porque o rei sabe que ele não está sendo sincero, ele está falando desculpa, mas ele volta no dia seguinte e faz de novo. Quer dizer, ele não está arrependido de verdade. Então, isso deixa só o rei mais bravo ainda. Óbvio que isso também se aplica para o rei dos reis, para Hashem. Vehen mishe gazal abriot, uma pessoa que rouba dos outros, o bo bechol yom levakesh lamelech sheimcholo, e todos os dias ele pede para o rei que o rei perdoe ele, vechozer vegozel, mas no dia seguinte ele vai lá e rouba de novo. Então, não tem sentido. Ein safek shezeh gazlan, marbe alav reges amelech, bevakashá amehilá. Então, esse pedido de perdão, na verdade, ele não desperta a misericórdia do rei. Ao contrário, ele desperta a fúria do rei, porque o rei sabe que esse pedido é um pedido vazio, ele não está arrependido, ele não está decidido a mudar os atos dele na vida. Belahen itcharet veitpalel veitvadeh. Como a gente falou, a gente tem que fazer haratá, tem que se arrepender quando a gente faz coisas erradas. Acontece, a gente não tem que ficar no chão. Os nossos sábios explicam, Sheva Ipol Tzadik Vekam, 7 vezes o Tzadik, ele vai cair e ele vai se levantar. Isso é a marca do Tzadik. E não só ele vai se levantar mais forte, porque ele aprendeu com o erro dele para não cair de novo. Então, não existe Tzadik no mundo que não vai errar. A gente errou, aprende com o teu erro, levanta e a vida continua. Então, vamos lá, se arrepende, veitpalel, reza para Hashem, pede perdão para Hashem na tefilá, veitvadei, confessa para Hashem o teu erro, vayachshov shelo yaseod kazeh, e recebe para você, que você não quer mais fazer. Ah, mas a pessoa recebeu e fez tchuvá e caiu de novo. Valeu a tchuvá, valeu a tchuvá. A pessoa ela pode cair de novo, acontece, mas Deus ele vê o nosso coração. Se naquele momento de verdade a gente estava arrependido e a gente não queria mais voltar a aquele tipo de erro, e dessa maneira, se a pessoa ela com todo o coração ela se arrepender, então Baruch Hashem, a tefilá dela vai ser recebida por Hashem. Esse é o lado positivo da haratá, o lado fundamental do arrependimento, do remorso, para a gente apagar os nossos erros e não só apagar, Bezrat Hashem, para a gente transformar em méritos todos os erros do passado, que imagina Hashem olhando para a gente, aquele que estava andando, era o amigão do Yetzer Hará, e agora virou inimigo do Yetzer Hará. Uau, quanto orgulho a gente vai causar para Hashem se a gente se arrepender. Como a gente falou ontem, a gente falou sobre o Reish Lakish. Quem é o Reish Lakish? Era o chefe dos ladrões, que virou um dos maiores sábios de Torá da geração dele. Imagina o orgulho que tem para Deus, alguém que consegue fazer uma virada dessa na vida e escuta a partir de agora as ordens do rei e faz o que o rei pede e deixa o rei feliz com o comportamento dele. Então, aqui é o lado positivo, mas a gente tem que lembrar na vida que existe um equilíbrio de forças. Tudo que pode ser usado para o lado positivo, Deus nos livre, também pode ser usado para o lado negativo. E existe uma haratá muito negativa, muito ruim. A gente falou que alguém que faz um erro e ele se arrepende desse erro,
ele apaga o erro como se nunca tivesse errado. Óbvio, se é uma haratá, um arrependimento sincero. A mesma coisa vale para as mitzvot. Deus nos livre, alguém que faz uma mitzvah e ele se arrepende dessa mitzvah, ele pode apagar essa mitzvah como se ele nunca tivesse feito a mitzvah na vida. Então, assim ele fala o Orhot Tzadikim, avala o setová o mitcharet, aquele que faz uma coisa boa e ele se arrepende dessa coisa boa que ele fez, zot midara, isso é um traço de caráter muito ruim, lachen tzarich shetizaher, shelot itcharet alatovot. Então, tem que tomar muito cuidado para a gente não se arrepender por um bom ato, shelot abed harha, porque você pode perder a tua recompensa que você ia ganhar com aquela mitzvah, você pode apagar ela completamente. Eu vou dar 2 exemplos que pode acontecer na nossa vida, que a gente pode tropeçar muito. Ele vai trazer um aqui, e eu quero trazer mais um que acontece no nosso dia a dia. Im natan leani tzedakah, ve'achar zman yichisecho. Se você deu uma tzedakah para um pobre, e depois de um tempo esse pobre veio e te irritou de alguma maneira, izaher becha shelot itcharet, alatovot asitalo. Toma cuidado para não se arrepender com a bondade que você fez com esse pobre, que keivan shaita kavanatcha beeta netinah leshem shamayim, porque se no momento que você deu aquele presente para o pobre, aquela tzedakah, a tua intenção era leshem shamayim, você estava dando em nome de Hashem, você estava dando porque você quer fazer o que é correto, e nes harcha shamur lach, a tua recompensa está guardada para você, independentemente do que aconteceu no desenrolar das coisas. Acontece muito na nossa vida, você vai e faz uma bondade para alguém, e essa pessoa, ela pisa na bola com você, ela te faz uma coisa muito ruim logo depois. O que a gente pensa? A primeira coisa, não devia ter feito bondade com ela, não devia ter ajudado ela. Ah, não devia ter ajudado ela? A gente está arrancando a mitzvah, olha que coisa terrível. Coisas do dia a dia que a gente faz. Toda vez que a gente ajuda alguém, a pessoa depois pisa na bola, a gente se arrepende de ter ajudado. O que tem a ver o comportamento da pessoa e o bom ato que você fez? Um bom ato sempre é um bom ato, independente do que aconteceu depois disso. Então, olha que interessante. Uma vez um palestrante, ele estava lá dando uma palestra para centenas de pessoas, ele pegou uma nota de $100, ele levantou e perguntou quem que é esses $100? Óbvio, todo mundo levantou a mão. Ele amassou aquela nota de $100, estava toda amassada, e ele perguntou, quem que é essa nota aqui? Todo mundo continuou com a mão levantada. Ele pisou na nota de $100. Todo mundo continua com a mão levantada. $100 vale $100. Mesmo que ela está amassada, mesmo que ela está pisada, o valor dela não muda. Assim é uma mitzvah. Uma mitzvah, qual que é o sahar de uma mitzvah? Qual é a recompensa? Não tem pagamento de recompensas de qualquer mitzvah. Baolam Hazé, é tão grande a recompensa de qualquer mitzvah, não tem como pagar nesse mundo nenhuma mitzvah. Então, a pessoa que Deus nos livre, ela se arrepende de ter feito uma boa mitzvah, ela arrancou, ela perdeu a recompensa que ela ia receber daquela mitzvah. Tem um exemplo disso também no nosso dia a dia. A gente está dirigindo na rua e uma pessoa pede passagem. Você deixa a pessoa passar. Você fez um Hesed, você fez um Kiddush Hashem. De repente, a pessoa começa a dirigir devagar. Qual o pensamento que vem? Não devia ter deixado essa pessoa entrar. Então, a gente, no nosso dia a dia, tem que prestar muita atenção nas nossas intenções para a gente não arrancar as mitzvot, os bons atos que a gente faz no nosso dia a dia. Tem uma passagem da Torá impressionante. Avraham Avinu, está escrito na Torá que ele foi testado 10 vezes e Baruch Hashem, ele passou nos 10 testes. Qual é o maior teste da vida de Avraham Avinu? O último dos 10 testes é o teste de Akeidat Yitzhak. Hashem apareceu para Avraham, depois de já ter testado ele de maneira muito difícil. Ele testou com Lech Lechá, mandou ele sair da casa dele. Avraham foi jogado na fornalha de fogo. Sará foi sequestrada 2 vezes, quer dizer, teste em cima de teste. Ele chega na terra de Israel e tem uma grande fome, ele tem que ir lá para o Egito. Ele já está sendo testado até que ele chega no maior teste que um ser humano já foi submetido na vida dele. Deus vira para Avraham e fala, Avraham, pega o teu
teu único filho, o filho que você ama, Yitzhak, e eleva ele sobre o altar. Então, agora ele tem uma crise interna. Avraham Avinu, por um lado, ele quer fazer a vontade de Hashem, por outro lado, peraí, é o filho que ele sonhou, que ele rezou a vida inteira, que Deus deu para ele um filho com 100 anos de idade, a Sará tem 90 anos quando ela tem um filho, e agora Deus fala para ele que ele vai pegar esse filho e vai sacrificar o filho. E toda a transmissão da Torá e toda a transmissão de bons atos, como assim? E ele a vida inteira lutou contra a idolatria de Moler, que era passar o próprio filho no fogo. E ele falava, isso é um absurdo, você sacrificar o teu próprio filho para um Deus. E agora, imagina ele voltar para casa, vão perguntar para ele, cadê o Yitzhak? E ele vai falar, eu sacrifiquei para Deus. Que vergonha, todo mundo vai virar piada, vai perder a moral com as pessoas, todo mundo vai falar que ele é um hipócrita. Então, quer dizer, o teste de Akeidat Yitzhak é um teste dificílimo. O que está escrito no Pasuk? O próximo Pasuk, Vayashkem Avraham Baboker, Avraham levantou de manhã, sem questionamento, sem pergunta, sem demora, ele madrugou no dia seguinte para cumprir a vontade de Hashem. O teste não foi fácil, não é que Hashem falou, pega agora a faca e sacrifica teu filho. Fez ele andar por 3 dias, ele colocou dificuldades no caminho, teve que atravessar rios, teve que andar, até que ele chegou no lugar onde ele vai sacrificar o filho dele, e naquele momento, quando ele vai sacrificar o filho, então vem um anjo, segura a mão dele, falou, não encosta no teu filho, não faz nada, você passou no teste. Kola Kavod, último teste de Avraham Avinu, dos 10 grandes testes que Avraham passou na vida. Mas, se a gente continua lendo a Torá, a verdade é que não acabaram os testes. Ele volta para casa e o que ele encontra? Qual que é o próximo ponto da Torá? O falecimento de Sará. Começa a Parashá, então, a Keidat Yitzhak é no final da Parashá e logo depois, virando a página, começa a Parashá Hayei Sará, que fala do falecimento de Sará. Então, os nossos sábios, o Rashi, ele pergunta por que a Torá juntou a Keidat Yitzhak com Hayei Sará, com a morte de Sará, para ensinar que a Sará morreu por causa da Keidat Yitzhak. Então, Avraham chega em casa, feliz da vida, para contar para Sará, falou, Sará, você não acredita que teste incrível que eu passei? Ele abre a porta de casa, a Sará está morta lá em casa. O que Avraham entendeu na hora? Na hora ele entendeu que ela morreu por causa da Keidat Yitzhak, e realmente foi isso que aconteceu. Falam que a Sará, ela tem uma opinião que um anjo veio falar com ela, tem uma opinião que um dos gigantes, né, foi falar com ela, e revelaram para ela que Avraham levou o seu filho para fazer o sacrifício. Ela não aguentou a emoção de saber que o Avraham foi fazer o sacrifício do próprio filho e ela faleceu. Então, peraí, isso não é um teste? Isso é um teste dificílimo. Então, como assim que ele teve 10 testes e o último teste foi a Keidat Yitzhak? E o teste da morte de Sará não é um teste? E a resposta é que, na verdade, a morte de Sará é continuação do teste da Keidat Yitzhak. Por quê? Porque a gente fala todos os dias na nossa tefilá que Hashem tire o Satan que está na nossa frente e o que está atrás da gente. Então, o que esses dois têm Satan na frente e atrás? Tem aquele Satan que não quer deixar a gente fazer mitzvah. Não, faz depois, faz outro dia, essa mitzvah não é importante. Não, tanta coisa importante para fazer agora você vai fazer mitzvot. Aquele Satan que não quer deixar a gente fazer o que é certo, isso é o Satan que a gente mais conhece. Mas tem um outro Satan, depois que você já fez a mitzvah, ele não desiste. O ser humano desiste muito fácil. O Satan não desiste. Mesmo que ele perdeu a guerra, ele vai atrás da gente. Ele não desiste de nenhuma batalha. A gente fez a mitzvah, o Satan vai tentar arrancar a nossa mitzvah. Então, qual que era a ideia do Satan agora? Que ele vai arrancar a mitzvah de Akeidat Yitzhak. Imagina se Avraham tivesse chegado em casa, ele vai ver a Sará morta, ele vai entender que foi por causa da Akeidat Yitzhak. Qual seria o primeiro pensamento da cabeça de Avraham Avinu? Não deveria ter sacrificado meu filho, e com isso ele perderia o mérito dessa mitzvah gigantesca da Akeidat Yitzhak. Mas olha o que a Torá fala para a gente, que Avraham,
ele fez o espedo de Sará e depois chorou por ela. E também na palavra Livkotá, uma das letras está escrito pequeno. Por quê? Porque Abraham ele foi muito cuidadoso, que até para as outras pessoas, isso com certeza Deus está vendo o coração dele, mas até para as pessoas, normalmente, primeiro a pessoa chora e depois ela faz o espedo. Espedo é o discurso fúnebre. Mas a Torá está invertendo, falou que primeiro Abraham fez o discurso fúnebre e depois chorou, e uma letra está pequena. Por quê? Porque Abraham ele não quer que ninguém pense que ele está arrependido. Então, primeiro ele faz o discurso fúnebre e só depois ele vai chorar a dor da perda que ele teve, e mesmo assim, ele chorou um pouquinho. Para quê? Para que as pessoas não achassem que ele está desesperado, que ele está arrependido pelos atos que ele fez. Então, olha que incrível o teste de Abraham, da Keidat Yitzhak, não foi só fazer a mitzvah, foi o teste de não se arrepender por um bom ato, não importa as consequências. Você fez o que você tinha que fazer, isso é o importante. Então, se a pessoa que você ajudou foi mal agradecido, ou pior ainda, a pessoa que você ajudou, ele agora te fez uma coisa ruim, não se arrependa do que você fez o certo. Se a pessoa não está fazendo o que é certo, é problema dela, isso não é problema teu. A tua missão é fazer o que é certo, independente de quais serão as consequências lá para frente. Então, isso é que a gente tem que tomar cuidado aqui na Haratá. Isso seria o arrependimento, o remorso negativo, quando a gente se arrepende de um bom ato que a gente fez na vida. E a gente deu alguns exemplos do quanto isso é parte do nosso cotidiano. Tem que tomar cuidado. O que a gente fez de bom, guarda para sempre, para receber a recompensa no Olam Abá. Ele fala, Amidah zot meguna meod etzel haolam, כשאין אדם קיים בעניין שלו. Aqui também o arrependimento ele é muito ruim, é um traço de caráter que ele é desprezado pelas pessoas do mundo quando ele é usado para pessoas que não têm compromisso na vida. Quer dizer que ele fala uma coisa e ele não cumpre, ele fala as coisas da boca para fora e depois ele se arrepende do que ele falou e não cumpre, ele não mantém a sua palavra. Isso, aos olhos das pessoas, é uma coisa horrível, me dá um traço de caráter ruim e a pessoa deixa de ser confiável. As pessoas vão começar a olhar para ela como alguém que não tem palavra. Que Sheu Omer Hayom Davar, o Mitcharet Lemahar, ele fala hoje uma coisa e amanhã ele se arrepende. Parece político falando. Político agora, nas eleições, ele fala tudo, ele vai fazer tudo, ele vai mudar tudo. Depois ele se arrepende de tudo que ele falou e não cumpre nada do que ele prometeu. Promessa de campanha. Tem gente que também o tempo inteiro está em campanha política. Fala, e na hora de fazer ele se arrepende. O Lemahar eino med bediburó. Amanhã ele não mantém o que ele recebeu para fazer na vida dele. Que sheu noder leitanot, ou latetz daká, ou lilmotorá, o mitcharet, por exemplo, ele decide que ele quer jejuar e ele não cumpre o jejum dele. Ou ele promete que ele vai dar mais tzedakah e não ajuda ninguém, continuar não dando tzedakah, ou agora ele está decidido que ele quer estudar a Torá e ele se arrepende. Para que eu fui falar que eu ia estudar a Torá? Ele combina com alguém de estudar e não aparece para estudar no dia seguinte, ele se arrepende. Zot midah ra. Aqui é um péssimo uso do arrependimento e do remorso. A gente falou alguma coisa, tem que manter a nossa palavra. É muito importante para um Yehudi a gente manter a palavra. A gente tem, aqui no nosso Brasil brasileiro, a gente tem Bli Neder. O que é Bli Neder? Existe o Bli Neder da Torá, existe o Bli Neder do Brasil. O que é o Bli Neder da Torá? Bli Neder significa, eu não quero que o que eu estou combinando com você tenha a força de uma promessa. Quer dizer, quebrar promessas é muito grave, envolvia até antigamente levar korbanot para o Beit HaMikdash, tem que levar um sacrifício. Quebrar uma promessa é muito grave, mas também é muito grave quebrar palavras. Então, a pessoa fala, o que quer dizer o Bli Neder? Olha, eu me comprometo, amanhã eu vou dar tzedakah para esse pobre. Mas Bli Neder, por que Bli Neder? Porque Deus me livre, vai que esse pobre amanhã não vai estar aqui. Então, agora eu já dei minha palavra, quer dizer, eu não estou voltando atrás da palavra. Se Deus me livre, tiver uma força maior, alguma coisa que eu não possa cumprir minha palavra, então, Bli Neder, eu não quero que tenha uma força de uma promessa.
tem o Bli Neder brasileiro. O que é o Bli Neder brasileiro? Olha, eu não vou cumprir, mas eu não sei falar não para você, então Bli Neder. Ah, amanhã você vem na minha casa? Ah, vou sim, Bli Neder. Quando alguém falou Bli Neder, quer dizer não vou. Então, tem que tomar muito cuidado. A palavra, ela deve ser mantida. A palavra de um Yehudi, ela tem muita força. Então, quer dizer, eu vi interessante, até a entrega da Torá no Har Sinai, ela é baseada na palavra do povo judeu, Naseh Venishma. Quer dizer, se a palavra, se a gente fazer uma promessa, se a gente falar, receber um compromisso, ele não tivesse força, então todo o Kabbalat Torá está desfeito. A gente recebeu a Torá através de um compromisso verbal, Naseh Venishma. Então, a gente tem que ter isso na cabeça, o quanto é importante a gente manter nossas palavras. Então, mesmo que o arrependimento, o remorso é muito positivo, quando é o arrependimento de coisas ruins, Tov hu ladam lamid atzmo shelo yitzarech leshanot miminhag leminhag umimidá lemidá. Mesmo assim, a pessoa tem que tentar ser constante na vida, não ficar mudando, por mais que fazer mudanças boas na vida, isso é uma coisa positiva. Mas antes de combinar alguma coisa, antes de prometer alguma coisa, pensa se você vai conseguir manter, pensa se isso realmente é o correto para a gente fazer, porque depois que você pronunciou, então você começa a perder com as pessoas confiabilidade. Ninguém mais confia numa pessoa que fala e não faz, fala e não faz, fala e muda. Essa pessoa ela não tem constância nas coisas dela, essa pessoa não é uma pessoa aos olhos do mundo, não é mais uma pessoa confiável. Vezohi tachlita tov, sheyachshov benafsho, veivrora minhag veamidot atovot, leanrig nafsho bahem. Então, qual que é o caminho perfeito? Que sempre a gente seja muito ponderado, a gente pense antes de adotar algum tipo de comportamento, algum tipo de minhag, de costume, antes de começar a fazer e depois perceber que não é bom e começar a mudar. Beyachshov alken masheyaseh, e sempre pensa quais vão ser as consequências futuras dos teus atos também. Então, quer dizer, às vezes a gente quer receber alguma coisa e a gente não para pensar, eu vou começar a dar 5 horas de aula seguida. É óbvio que a pessoa não vai conseguir manter isso. Ela vai 1 dia, 2 dias, o terceiro dia vai quebrar ela e ela vai ter que mudar. Olha, a gente desculpa, eu falei que eu ia dar 5 horas de aula, agora eu não vou conseguir. Mas já era óbvio que não ia conseguir. Por que não parou para refletir que você não vai conseguir manter a tua palavra? Então, é muito importante que a pessoa pense muito bem, que a pessoa escolha com cuidado o que ela vai fazer, o que ela vai falar para os outros. E se você vai conseguir manter o que você está falando, não fica mudando toda hora de costumes. Que me dá meguna meod ri, misheu afhavhan. Então, é muito ruim alguém que é inconstante, alguém que o tempo inteiro fica mudando o seu comportamento, e ele vai ser uma pessoa que vai ser desprezado aos olhos do mundo. O mundo não respeita aquela pessoa que não tem constância na vida. Quer dizer, não é confiável. A pessoa falou uma coisa hoje, você já não confia mais nela, porque tantas vezes essa pessoa falou e voltou atrás e mudou e não cumpriu o que falou. Qualquer coisa que a pessoa fala hoje em dia já entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu não confio que essa pessoa vai manter a palavra dela, mesmo dentro de coisas boas. Por isso, também, isso é um conselho que eu sempre dou e eu vou repetir de novo. Óbvio que, ainda mais hoje em dia, com Zoom, com tantas opções, da gente escutar shiurim e de escutar aulas de Torá, mas a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque tem muitas linhas dentro do judaísmo, todas certas, não estou falando que tem uma melhor ou pior que a outra. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque se a gente começa a escutar shiurim de todos os lugares e de todos os tipos e todos os tipos de conselho, a gente vai acabar fazendo coisas que às vezes a gente não está pronto para fazer, às vezes não é o nosso costume, às vezes não é realmente o ideal para a gente fazer agora, e a gente nisso de estar escutando de tudo quanto é lado, a gente vai acabar tropeçando. E se a gente, de novo, fica mudando o tempo inteiro o nosso comportamento, a gente vai perder seriedade aos olhos das pessoas e Deus nos livre, que a gente vai perder seriedade também aos olhos de Hashem. Então,
olha só como ele termina aqui, essa midá. Ben Adam, shuv beot shacharatá shelcha. Então, ele está dando um conselho para a gente: faça tchuvá, se arrependa dos teus maus atos, enquanto a tchuvá ainda está nas nossas mãos. Veal teaher ad boachá lakever. E não adia isso até estar perto do túmulo. A gente não sabe. Os nossos sábios, eles falam para a gente que a gente tem que fazer tchuvá 1 segundo antes de partir desse mundo. A grande pergunta é, quando que é 1 segundo antes de partir do mundo? A gente não sabe. Então faz tchuvá todos os dias. Todos os dias a gente tem que se arrepender dos maus atos que a gente fez. Todos os dias a gente tem que estar disposto a querer crescer, a querer melhorar os nossos atos. Não espera até ser tarde demais. Depois que a gente saiu desse mundo, não tem mais arrependimento, não tem mais conserto. O arrependimento do Olam Habá não tem mais conserto. A pessoa vai se arrepender por toda a eternidade e não vai adiantar nada. Por quê? Porque lá em cima o arrependimento não tem valor. O arrependimento tem que ser aqui embaixo, que tem frutos. O arrependimento, a mudança de postura. Então, até o último instante da vida, a gente tem a oportunidade de se arrepender. Eu sempre conto essa história, Rosh Hashanah e Yom Kippur, do Elazar ben Durdai. Elazar ben Durdai era um rachá que gastava, torrava todo o dinheiro dele buscando prazeres do mundo. E um dia aconteceu um caso que ele escutou de uma mulher, infelizmente uma mulher que não valia nada, que tinha um trabalho desprezível, e ele escutou uma vez uma frase dessa mulher que ele não tem mais volta do caminho dele. Escutar isso de uma mulher tão baixa, isso pegou tão pesado no Elazar ben Durdai, que ele subiu no alto de uma montanha e ele chorou de arrependimento até que a sua alma saiu do seu corpo e saiu uma bat-kol, uma voz celestial, e falou: o Rabi Elazar ben Durdai, ele foi aceito no Olam Habá. Então, quer dizer, um instante de tchuvá, quando o Rabi Yehuda Nassi, ele era o líder do povo judeu. O Rabi Yehuda Nassi escutou essa história, escutou essa bat-kol, ele começou a chorar. Ele falou: olha, tem gente que precisa de uma vida para ganhar o Olam Habá, tem gente que com um instante ele ganhou o Olam Habá. Então, olha o que é o arrependimento sincero. A gente está arrependido e, de novo, não adianta estar arrependido e amanhã voltar de novo. Alguma coisa tem que mudar. Óbvio, não dá para mudar do dia para a noite. Hashem não espera isso da gente, uma mudança total do dia para a noite. Ninguém consegue manter uma mudança completa do dia para a noite. Mas mostra para Deus que é sincero com uma mudança pequena. Dá um passo para frente. Alguma coisa tem que mudar para a gente mostrar para Deus que o nosso arrependimento é verdadeiro. E masita davar keneged haverecho, se você fez uma coisa feia com um amigo teu, errou alguma coisa com alguém, titcharet veteler vetartzeu, vai lá, se arrepende e pede desculpa, pede perdão para a pessoa. Veim haverha pashabeha, o mitcharet, kableu, e agora o contrário também. Se uma pessoa ele fez uma coisa errada com você, ele se arrependeu e ele veio pedir perdão, perdoa ele, recebe ele de volta. Afilo im safek lecha, im mitcharet belibo, rak sheu menake atzmo negdecha, kableu, mesmo você não tem certeza absoluta se essa pessoa está arrependida de verdade. Talvez a pessoa só quer se limpar com você para não ter problemas no futuro. Ele não está arrependido de verdade. Não importa. Recebe essa pessoa, perdoa essa pessoa, tira qualquer ódio, qualquer ressentimento do coração. Olha o quanto é importante a gente perdoar, porque para que Hashem receba a nossa haratá. O nosso arrependimento sempre é sincero? Não é. Então recebe o dos outros, mesmo quando não é sincero, para que Hashem receba também o nosso arrependimento. E mohar tauto bidvarim kashim, acheu sonaha, kederech chamar David, al titcharet alotok tata. Agora tem uma coisa que não pode se arrepender. Se você vê uma pessoa que está num mau caminho e você dá uma bronca nessa pessoa de maneira muito dura, de novo, broncas só se é pelo bem do outro. Então, às vezes, pelo bem da pessoa, como um pai com filho. Um pai com filho, às vezes, precisa dar um tapa no filho. Eu, Baruch Hashem,
precisa falar duro com uma outra pessoa. Isso não pode se arrepender. Então, por exemplo, um pai que ele dá uma bronca consciente no filho e se arrepende, fala: ai, filho, desculpa, eu não queria. Voltamos. Desculpem. Voltou? Então, se a gente se arrepende de ter feito um bom ato, se a gente se arrepende de ter dado uma bronca correta em alguém que precisava mudar, isso é um arrependimento ruim, porque agora você vai para a pessoa: ai, desculpa que eu briguei com você, você vai estar dando força para a pessoa continuar fazendo coisas erradas. Então, Deus me livre a gente se arrepender de coisas boas que a gente fez, e bronca é uma mitzvah da Torá. Então, a não ser que Deus nos livre, a gente deu uma bronca de maneira errada, e você falou feio com uma pessoa, isso não tem mitzvah nenhuma, aqui tem que pedir desculpa para a pessoa. Mas o que a gente pode falar: olha, me desculpa pela forma que eu fiz, mas o que eu falei, ele é... Eu vou voltar, só estão me pedindo da bronca do filho. Então, alguém que dá uma bronca no filho, e é uma bronca feita da maneira correta, conforme a Torá ensina para a gente dar uma bronca, o reach torriach retamiterra. Toda vez que a gente vê alguém fazendo uma coisa errada, tem mitzvah de chamar atenção. Às vezes precisa ser um pouco mais duro também. Às vezes, o que eu falei, né, que eu tomei na minha vida os meus tapas de criança, e Baruch Hashem, eu agradeço meus pais, porque eu tenho certeza que isso ajudou a construir o meu caráter. Então, se a pessoa, ele vai lá e pede desculpa, ele fica mal, e fica coração mole: ai, filhão, desculpa, não devia ter te dado bronca. Você está destruindo a educação do teu filho, e assim com todas as pessoas. Então, a gente tem que saber que a gente não pode se arrepender das coisas boas e corretas que a gente faz. Então, isso, qualquer coisa que a gente fez e é correto, a gente, Baruch Hashem, tem que manter e guardar a recompensa disso. Acharatá e derech lechol hamasim atovim. Então, o arrependimento, o remorso é o caminho para todos os bons atos. E moler batel midivrei Torá e tcharet alabitul. Se a pessoa não está estudando Torá como ele deveria, se arrepende desse mau ato. Veiten libo lasok batorá bechol echalto. E coloca no coração, busca forças para consertar isso, para estudar a Torá. Imlo nitchazek leitpalel bekavanah gdolá. A pessoa fez uma tefilá horrorosa. Quantas vezes a gente está cansado, a gente faz com a kavaná zero. A gente não lembra, a gente faz brachá do banheiro, né, o Asher Yatzar, e 1 minuto depois a gente não lembra se fez a brachá ou não. A gente transforma em tefilá taderer. A gente começa a brachá na pia, termina do outro lado da casa e não lembra se fez ou não. Tem que se arrepender disso para consertar, para mudar. A gente não pode fazer uma tefilá horrorosa, sem kavaná, e tá bom, faz parte, não faz parte. Todo mundo erra, é verdade, mas a gente tem que querer consertar. O arrependimento é a chave para a gente chegar na perfeição. Aprende com os erros para consertar para as próximas vezes. Então, ele tem que pensar: se não fez uma tefilá com a kavaná que ele deveria ter feito, e tcharet veyachshov, a gente tem que se arrepender e tem que pensar, meia city bechá, shaya li liknot chai olam haba. O que eu estava fazendo? Eu podia estar adquirindo o meu mundo vindouro agora, podia estar me conectado com Hashem, e Chas v'shalom, eu estou perdendo o meu tempo aqui. Asakti behavalim, eu estou perdendo meu tempo com vanidades, enquanto eu podia estar investindo o meu tempo em coisas espiritualmente elevadas. Im gia leyamim itcharet meod asher avru yamav
Belo avodat boreit barach, se a gente já chegou numa idade mais velha, se arrepender de não ter servido a Hashem todos os dias da nossa vida. Então, de novo, a haratá não pode ser uma coisa negativa, não pode causar depressão na pessoa, a pessoa fica mal, fica chateada. Ao contrário, a haratá tem que ser um motor para levar a gente para o conserto. A gente precisa usar isso como uma força para ajudar a gente a consertar e chegar na perfeição. É verdade, a gente errou, é uma coisa ruim, mas usa isso para uma coisa positiva, faz chuvá me'ahavá, por amor a Deus, para transformar aquele erro num acerto. Então, klal gadol tikach beyadecha, então pega uma regra na tua mão, tarshov bilvavecha al kol davar she'asita ve'al kol mitzvah shelo nizharta ba. Então, todas as coisas ruins que a gente fez, todas as averot, todas as mitzvot que a gente não se cuidou, titcharet al kol echad bifnei atzmo, se arrependa de cada uma delas. Não precisa esperar Yom Kippur, gente. Se arrepende agora. Agora fala para Hashem, Hashem, perdão. Na próxima tefilá, a gente realmente pedir perdão para Hashem. Briga com teu próprio coração. Como que eu não estou correndo atrás de fazer a vontade de Hashem? Como que eu não aprendi com os ensinamentos dos sábios, com as repreensões dos sábios, os ensinamentos de vida? Como que eu não aprendi para usar isso de uma forma positiva? Tikun gadol lekol mitzvot. Então, com isso, a haratá, o arrependimento, vai se transformar numa ferramenta incrível para a gente consertar todas as mitzvot e todas as midot, todos os nossos traços de caráter. É uma maneira da gente, Bezrat Hashem, chegar na perfeição, a gente conseguir se arrepender, enxergar os nossos erros, não tem que ter vergonha de Deus. A gente errou, a gente vai consertar, a gente vai pedir perdão para Ele, a gente vai receber na nossa vida que eu quero mudar, e com isso, com passos pequenos, não é mudar do dia para a noite. Com passos pequenos, a gente, Bezrat Hashem, vai se transformar cada vez mais em pessoas melhores.